né? Essa pessoa trabalhando não é porque é o hobby dela trabalhar. Inclusive, só desculpa te interromper, tem muito patrão por aí que tem a cara de pau de falar que o colaborador tem que ter a cabeça do dono. É engraçado falar isso, né? Porque às vezes o colaborador tá ganhando ali o seu salário mínimo e ele tem que pensar como dono, né? E o dono tá lá viajando, tá indo, às vezes nem vai trabalhar, enquanto esse colaborador, em muitos dos casos, tem que contar a moeda para pagar o transporte, porque muitos desses patrões nem depositam o vale de transporte em dia, que a gente vê é muito normal no nosso país, infelizmente. Então, assim, é complicado. A cada dia que passa, os patrões estão exigindo mais dos Sim. colaboradores pagando aquela mixaria. E agora, assim, é complicado porque além de toda essa humilhação que essa ex-funcionária passou, ela saiu sem os direitos dela, né? Sem os direitos trabalhistas, exatamente, né? Eu acho que assim, muita gente normalizou, é o normal, né? Falar o salário mínimo. Mas, gente, as pessoas não podem perceber que o salário mínimo é realmente o mínimo, né? O mínimo. E é claro, não foi tratado, não falaram de valores aí, de quanto que essa pessoa recebia, mas se ela não recebeu, se ela não teve os direitos trabalhistas dela, né, levados aí ao que merecia ter sido feito, realmente a gente fica, né, aguardando uma resposta da cantora Simária, que precisa falar sobre isso, porque é aquilo, muita gente empurra para debaixo do tapete, faz, né, que não tá acontecendo nada e bola para frente. E aí a pessoa prejudicada tem que procurar os direitos na justiça. Espero que procure muito em breve. Mas, Daniel, não foi somente esse caso, tá? Além da ex-babá que a gente viu, toda essa repercussão, também o Léo Dias conversou, entrevistou o ex-marido de Simária. Né? O Léo Dias viajou para a Europa para conversar com o Vicente Skrig, que é o ex da Simária, a quem a cantora acusou de ter roubado aí cerca de 5 milhões, desviado 5 milhões de reais na época, né? E ele falou que isso não é verdade. Segundo o ex-marido da Simária, o Vicente, ele nunca teve essa quantia na mão. Ele falou o seguinte, olha, nunca assessorei a Simária com essa quantidade de dinheiro. A quantidade que a gente colocou na partilha e que de fato é que eu assessorava ela era a quantia de 2 milhões e meio, que é a metade, né? Sobre então essa acusação de que ele teria roubado 5 milhões dela. Além disso, ele falou também sobre a situação financeira dele depois do término. Ele falou que depois que o casamento chegou ao fim, a capacidade dele financeira se extinguiu praticamente. Ele falou o seguinte: eu tinha um patrimônio decente, precisei fechar minha empresa de marketing digital, colocar uma Caramba. pensão fora da minha capacidade, a pensão que era de 17 salários mínimos desde o início de 2022. Esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente. Então, É. assim, ele foi processado recentemente, né, pela Simária, e aí tinha que pagar uma pensão alimentícia de 17 salários mínimos no início do ano de 2022. Engraçado porque, assim, só pra contar um detalhe, antes da gente continuar essa história, que é um Uhum. detalhe muito importante, porque esse ex da Simária, ele tá sendo muito criticado nas redes sociais, e as pessoas estão falando, ah, porque ele é aproveitador, porque ele só tem interesse em dinheiro, porque ele é mercenário, só quer isso, só quer tirar dinheiro dela, blá blá blá, e a gente entende que os fãs vão querer a todo custo defender a Simária. Agora, tem um ponto que eu acho que ninguém tá pensando, e que ninguém tá refletindo, que quando eles se casaram, ela era pobre. Ele casou com a Simária pobre. Aquela Simária que estava começando a carreira, que na verdade nem tinha uma carreira, vamos falar a verdade, que muito provavelmente era CLT. Ele junto com ela, dando, claro, todo o suporte, afinal eles estavam juntos ali, viu ela enriquecendo. E aquilo que a gente sempre fala, ela enriqueceu pelo mérito dela, ela independente de qualquer situação, independente de briga na justiça, independente de ter sido grosseira com funcionário, ela é uma excelente cantora. Isso é inegável, ela tem voz, ela tem poder vocal. Agora, ele casou com a Simária pobre. Isso é um ponto que as pessoas estão deixando completamente de lado. E aí, ele então ter que pagar essa pensão, né? Esse valor astronômico. Quantos salários mínimos ele pagou? 17. Gente, salário mínimo, ó, se a gente for fazer com base em hoje, que tá R$ 1.327, a gente faz aqui a conta ao vivo, ó, pra você. Vezes 17, ele estaria pagando cerca de R$ 22.600 Mensais. mensais.
mensais. E aí, o que precisa ser pensado nessa hora? A pessoa rica, a quem enriqueceu, quem ficou famosa foi ela. Não necessariamente ele também ficou. Afinal, volto a reforçar, não tô defendendo aqui não, tá, gente? Tô trazendo pontos pra você de casa aí tirar sua conclusão. Afinal, ele casou com a Simária pobre. Esse é um ponto que é importante pra gente pensar. E agora sim a gente continua. Essa entrevista foi bem reveladora, né? Vários detalhes. Foi uma entrevista bem extensa, onde eles falaram sobre diversos assuntos. O ex, né, da Simária não segurou a língua aí, falou muitas coisas para se defender, inclusive, além de ter detonado ela, claro, né? Aí ele falou o seguinte, olha, 99% das coisas que ela falou de mim era mentira. A Simária disse que se separou de uma vez. Ela não se separou. Foi eu que me separei da primeira vez, porque tinha uma série de condições que não respeitavam o nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento, deixei tudo na Espanha, famílias, amigos, e coloquei em risco o meu trabalho em uma empresa francesa, tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil, disse ele, né? Se defendendo aí de algumas acusações que a Simária havia feito. E ele também falou... inclusive, né? Oi? Acusações gravíssimas, inclusive, né? Sim, com certeza, com certeza. E ele falava também sobre a situação com os filhos, né? Ele fala o seguinte, olha, você acha que meus filhos ligavam para quem quando eu saí de casa? Para mim. Apesar de hoje o relacionamento estar um pouco deteriorado, mas você acha que minha filha ligava para quem quando tinha pesadelo? Para mim. Normalmente, quando se separa, uma das minhas prioridades é que as crianças continuem com a rotina deles e foi quebrado. Tem 2 anos que eu não consigo mais trazer os meus filhos aqui. No caso, como ele tá na Europa, né, as crianças estão no Brasil, ele tá esse tempo todo, então, sem ter esse contato, né, sem levá-los para casa dele lá na Espanha, né? Olha, tem uma coisa que também... tem um termo, né? Chamado alienação parental. Sim. Que, inclusive, foi um dos motivos, né? Uma das acusações que ela fez lá no começo desse ano, em janeiro, né? Onde ela acusou o ex-marido de alienação parental. Agora, a gente precisa pensar, gente, que envolvem crianças. Nós temos crianças no meio dessa história. E eu trago agora uma matéria da Laura Vicarina, da revista Contigo, de hoje, tá? Hoje, publicada agora há pouquinho aqui. A gente bota na tela, diretor, coloca na tela aí pra gente, porque é preocupante. É extremamente preocupante quando a gente envolve crianças em uma briga que não deveria acontecer publicamente. E eu uso até, Ítalo, o mesmo discurso que eu falei na época que a gente trouxe aqui a matéria da Luana Piovani. Assim, nós temos crianças e a situação é um pouco mais complicada. Bota, diretor, do jeito que der pra colocar na tela, a matéria agora, publicada agora há pouco pela revista Quem, filhos de Simária estão com psicológico abalado após o divórcio, tá? Alienação parental, e aí repercute mais uma vez a matéria do Fofocalizando, que foi gravada pelo Léo Dias, né, onde um dos filhos aí da Simária fez um teste psicológico que comprova a perturbação emocional em meio à separação dos pais, e aí a repórter diz o seguinte, parece que os filhos da Simária e do Vicente estão sofrendo um grave abalo emocional depois da separação polêmica dos pais. De acordo com o Fofocalizando, uma das crianças do casal teria feito um teste psicológico para comprovar a justiça que tá com a saúde mental danificada. A repórter Gabi Cabrini, né, que é filha ali do Roberto Cabrini, não mencionou se o teste foi feito pela Giovanna ou pelo Powell, mas garantiu que um deles fez um desenho que, na visão dos profissionais, comprovava um trauma do que eles estão passando. Esse teste foi, inclusive, anexado ao processo judicial e segue. A atração ainda, Fofocalizando, disse que a briga entre os dois é por alienação parental. Isso é quando um pai coloca a criança contra um filho, um pai ou uma mãe, né? E tem essa aspas aqui da Gabi, foi através dessa alienação parental que a cantora conseguiu que a justiça entendesse que era melhor que as crianças ficassem com a mãe, colocou alguns termos para a visitação do pai, e que pelo visto esses termos não estão sendo respeitados. Afinal, ele fala na matéria, na entrevista, né, que ele não consegue levar essas crianças pra lá. Então, assim, parece que tá rolando um impedimento, parece que ela tá fazendo de tudo, né, pelo que dá a entender, que ela tá fazendo de tudo pra evitar essa aproximação
das crianças com o pai, né? O que acaba sendo uma violação, né? Acaba sendo um crime também, né? De toda... Alienação parental é uma situação muito Sim, tensa, porque mexe com o psicológico da criança e claro. se não for dizer total, né, põe a criança contra o pai ou contra a mãe, Exatamente. né? Então, realmente, vai preferir aquele outro pai, porque, seja lá quem fez a alienação parental, Sim. fez a cabeça, entre muitas aspas, da criança, né? Então, realmente, é muito triste, é muito angustiante, né? Essa notícia. Mas, com toda certeza, depois dessa entrevista, as coisas devem mudar, principalmente porque se ele buscou, né, conversar com a imprensa brasileira, acho que pela primeira vez, não lembro dele ter dado uma entrevista tão extensa assim para a imprensa brasileira, depois dessa separação, é porque ele tem interesse de reaver, né, essa proximidade com os filhos e principalmente conseguir de alguma forma mudar, né, essa relação da forma que tá, porque ele precisa, né, pelo menos é o que fica bem visível nessa entrevista que ele deu. Ele quer passar mais tempo com os filhos, ele quer levar os filhos para a Europa, ele quer ter a oportunidade de passar esse tempo com os filhos, que no momento a gente vê que ele não está tendo essa mesma oportunidade, né? E aí faz a defesa dele em relação a todas as Sim. acusações que ele recebeu vindos da cantora Simária, e é uma situação muito complicada. É uma É. situação muito complicada, porque até agora tudo que a Simária estava falando era visto como verdade absoluta. Sim. E a gente está percebendo que, né, tem um outro lado que não havia sido ouvido até então, né? Inclusive, nesse trecho, né, da entrevista que ele concedeu pro Léo Dias, o Léo Dias foi até a Europa pra conversar com ele, né? E ele fala que ele foi forçado, né, a sair de casa e que a cantora, né, a Simária, ela se recusou a dividir os bens que foram conquistados durante o casamento, que ele precisou se endividar para bancar os advogados, e aquilo que eu reforço e que eu falei, na verdade, no começo dessa situação toda, que quem enriqueceu foi a Simária, porém em um casamento. Então tem que analisar também qual que era a divisão, qual que era, se era união total de divisão total de bens, era como que era esse casamento dos dois? Era uma união estável? Porque, caso contrário, ele tem sim direito à metade desse valor. Afinal, independente se ele estava em casa, independente se ele estava trabalhando, ele auxiliou nesse processo. Precisa tudo ser analisado e com muito cuidado, até porque tem duas crianças no meio. Acima de herança, acima de valor, herança não, perdão, acima de divisão de bens, acima de divórcio, de ex e ex, tem duas crianças. Pai não vai deixar de ser pai, mãe não vai deixar de ser mãe. Agora, quando uma das crianças apresenta um distúrbio psicológico causado por essa história toda, a mãe que tá com essas crianças também tem que ser responsabilizada. Afinal, o que que tá acontecendo? Será que a alienação parental não tá partindo dela, talvez? O que que tá causando esse transtorno todo nessas crianças? A gente segue acompanhando esse caso. Só pra concluir, Ítalo, o espaço aqui do nosso programa tá aberto pra assessoria de imprensa da Simária se pronunciar. A Dai, que é a assessora dela, nossa colega, tá aberto aqui o espaço, porque é uma situação grave e que, acima de dinheiro, acima de qualquer coisa, a gente tá falando da vida de duas crianças, tá? E esses tipos de traumas, eles não são resolvidos da noite pro dia, muitas vezes duram anos e às vezes até o final da vida dessas crianças, tá?